Viva, chegou à sintonia do Biosfera. O jacinto de água é uma infestante que tem provocado avultados prejuízos em vários pontos do planeta, inclusive aqui em Portugal. É uma espécie invasora dos cursos de água doce, com pouca correnteza e muita exposição solar. Rapidamente se transforma num manto vegetal que ataca a biodiversidade e a navegabilidade dos cursos de água. Damos ainda dicas para reciclar e os bioíndices que semanalmente nos falam da qualidade do ar que respiramos. Fique na nossa companhia. Convidámos para nos falar deste flagelo provocado pela invasora jacinto de água vários protagonistas que tentam travar a eutrofização na pateira de Fermentelos. Esta semana convidámos para o bilhete de identidade um ecossistema, a floresta lauricilva. Saiba porque lhe chamam Arca de Noé. E ainda a seleção do ciberespaço, as notícias que marcaram a agenda ambiental e os bioíndices para que saiba como está a qualidade do ar que respira. Como vê, muitos são os motivos para passar os próximos minutos na companhia mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera. Esta semana o Biosfera levou a conhecer a maior lagoa natural da Península Ibérica, a pateira de Fermentelos. Este ecossistema de rara beleza esteve até há bem pouco tempo ameaçado pela disseminação de uma espécie vegetal que se tornou uma praga, o jacinto de água. Venha connosco descobrir o que se está a fazer para inverter esta situação. Situada na freguesia de Fermentelos, no triângulo dos concelhos de Águeda, Aveiro e Oliveira do Bairro, acredita-se que a designação pateira tenha origem na abundância de patos nesta lagoa, mas esta e outras espécies correm grande perigo quando surge uma infestante. Foi o que aconteceu aqui. A partir do momento em que ocupa o espelho d'água, impede que a luz penetre na massa d'água, que haja a troca gasosa que normalmente ocorre também entre a massa d'água e a coluna de ar, com todas as consequências que daí podem advir, nomeadamente na depletação dos níveis de oxigênio e na forma como depois poderá afetar a fauna que subsiste nestes ecossistemas. Tal como acontece em outros ecossistemas e com outras infestantes, o jacinto de água foi transportado até aqui pelo valor ornamental. Depois, quando entrou no sistema hídrico, foi impossível controlar o crescimento da planta. O jacinto de água foi introduzido no sistema por descuido, por incúria e se calhar desconhecimento das pessoas que o trouxeram inicialmente como uma planta ornamental, porque efetivamente o jacinto de água é uma planta muito bonita quando está em flor, quando está verdinha, só que a partir do momento em que se começa a desenvolver assume proporções assustadoras e provavelmente foi o que aconteceu. O jacinto desenvolveu-se, as pessoas não mais o quiseram ter em casa e abandonaram-no, lançaram-no para um sistema hídrico, para um curso, de alguma forma foi arrastado para a pateira e assumiu as proporções que puderam ver. Estas águas estão eutrofizadas e não foi só o jacinto de água o causador. Para este estado contribuiu também a escorrência de fertilizantes provenientes da agricultura local. A partir do momento em que o jacinto de água pode competir com outras espécies vegetais, poderá também afetar anfíbios, répteis e a própria avifauna, característica aqui da pateira que lhe confere o estatuto de proteção pela Diretiva Aves, uma vez que também está englobada na Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro. A proliferação desta infestante no Mondego e seus afluentes tem-se agravado todos os anos. Em dezembro de 2006, uma ceifeira aquática começou um trabalho de recolha da abundante massa vegetal. À primeira vista, o número de efetivos parece ter diminuído. Contudo, a lagoa tem condições favoráveis à proliferação da espécie. A água tem pouca corrente e há poucas árvores que façam sombra à intensidade da luz de sol neste espelho d'água. Junta-se a estes fatores a ausência de predadores naturais na Península Ibérica. Em 2002, era esta a distribuição do jacinto de água em Portugal. O paúlo de Boca e Lobo, na Lesíria Grande de Vila Franca de Xira, no Rio Sorraia, na pateira de Fermentelos, e atualmente a intensidade desta infestante aumentou e o aparecimento em diversos pontos da Ria de Aveiro indica que o jacinto de água poderá vir a ocupar áreas mais alargadas. Façamos o bilhete de identidade da espécie. Nome científico: Aichornia crassipes. Origem: é proveniente da bacia do Rio Amazonas, na América do Sul.
Características: espécie flutuante de raízes submergidas, negras com extremidades brancas quando são jovens e negras violáceas quando adultas. No verão produz flores lilazes e azuladas que recordam vagamente os jacintos. As plantas no inverno aparentemente secam, mas mantêm tecidos vivos, são os meristemáticos, e rebentam novamente na primavera. É considerada uma espécie nefasta por tapar em pouco tempo uma via fluvial ou lacustre. Combate: pode ser feita a remoção manual, prática mas economicamente incomportável e só justificada em situações particulares como junto a pontes. Remoção mecânica dispendiosa e usada em grandes infestações, mas esta remoção junta-se à aplicação de herbicidas, mesmo os que são à base de glifosato, herbicida sem restrições para o uso da água. Contudo, ao ser aplicada em grandes massas, o controle é difícil e provoca inconvenientes para a qualidade da água devido ao apodrecimento das plantas. Colhedoras flutuantes, equipamento e manutenção dispendiosos e dificilmente manobrável em canais. Redes nas valas, medida complementar para evitar reinfestações por plantas arrastadas pela corrente, mas entradas de água. Luta biológica: Neoctina aicorniae. Introdução de vários insetos que atacam as plantas da família das pontederiáceas, caso dos jacintos de água. Contudo, este processo exige ponderação dos vários riscos, como a eventual propagação de doenças para os insetos úteis e danos em plantas cultivadas que se têm de cautelar. Vários países africanos, sul-americanos e europeus estão a gastar fortunas para se livrarem desta infestante, que prejudica a navegabilidade das vias fluviais e lacustres e deteriora a qualidade da água para a rega, bem como não permite que as espécies autóctones se desenvolvam. Esse material cortado é recolhido pelo tapete, pelo primeiro tapete que está na frente da ceifeira. Podemos proceder ao corte até 1,60 m de profundidade e o tapete de recolha tem como função recolher o material cortado e transportá-lo para um conjunto de 2 tapetes que fazem a armazenagem enquanto estamos no trabalho de corte e recolha. A máquina já limpou mais de 10.000 metros cúbicos de jacintos de água e o aspecto da pateira é completamente diferente. Quando os trabalhos começaram, era difícil perceber onde acabava a terra firme e começava a água. Embora tenha sido considerada a melhor solução para a pateira de Fermentelos, o uso da ceifeira traz consigo alguns inconvenientes. Aqui temos algum ruído de trabalho, apesar do ruído ser baixo e, portanto, cumprirmos as normativas que estão instituídas para os níveis de ruído que podem ser emitidos por um motor, ainda assim fazemos algum barulho. Temos um motor diesel e depois temos uma estrutura de corte que, porque está debaixo d'água, não vemos o que é que está permanentemente a cortar. Tivemos o cuidado de começar a análise da água, da qualidade da água em termos físico-químicos e bacteriológicos antes da entrada da ceifeira no sistema e em continuidade temos estado a observar não só em termos de qualidade da água, mas também em termos ecológicos, até que ponto é que a biodiversidade poderá estar a ser afetada e não temos registado qualquer perturbação significativa no ecossistema. A garça vermelha é apenas uma das muitas espécies que nidificam nas margens desta lagoa. Uma das grandes preocupações durante a intervenção é a minimização dos efeitos que o uso da ceifeira poderá ter sobre os hábitos da avifauna presente. A máquina começou precisamente a atuar numa área onde a nidificação não era registada como muito significativa, precisamente porque não saberíamos ao certo até que ponto é que poderia haver uma interferência na ecologia dessas espécies. Embora o jacinto de água fosse e continua a ser a maior preocupação da pateira de Fermentelos, há outras infestantes que a ceifeira também vai recolhendo. O lagostim é que tem vindo arrastado às raízes, porque o jacinto de água é uma planta flutuante e por vezes os lagostins agarram-se às raízes ou estão no meio dessas massas de vegetais que acabam por ser arrastadas pelo tapete da ceifeira. Outra espécie que também é removida a quando da remoção do jacinto de água é também o Myriophyllum, ou vulgarmente conhecida como
erva pinheirinha, que também é outra infestante aqui da pateira, embora não assuma as proporções preocupantes que o Jacinto d'Água assumiu até há bem pouco tempo. Hoje, a lagoa está bem diferente, mas todos estão conscientes que a solução encontrada na ceifeira não é definitiva e o trabalho tem de ser constante. A cada primavera o Jacinto d'Água ressurgirá e todos têm de estar preparados para isso. Agora, com o início do novo ciclo vegetativo, as plantas vão começar a aparecer, porque nós temos milhões de sementes colocadas no fundo da pateira que irão desabrochar. Ora, se a máquina começar logo, e é esse o nosso objetivo, a apanhá-las enquanto elas não têm uma reprodução muito acentuada. Há estudos que indicam que uma planta pode produzir entre 3 a 450 sementes e essas sementes poderão ter uma resistência que poderá atingir os 20 anos. Ora, nós estamos a falar de uma área que já está infestada há algum tempo, estamos a falar portanto, o banco de sementes é considerável e estamos também a falar que o jacinto tem uma capacidade de reprodução não só através das sementes, mas também vegetativa. Portanto, basta ficar um fragmento vegetal para dar início a um novo ciclo e a uma nova infestação. A remoção dos jacintos é apenas a primeira fase da requalificação, mas também há planos para as margens de forma a impedir a acumulação de detritos no fundo da lagoa. Foi feito pelo INAG, portanto, o levantamento do topo hidrográfico dos fundos da pateira, que concluiu que é necessário dragar uma parte, agora já no Concelho de Aveiro, mas isto tem de ser sempre integrado, visto como um todo integrado, para que no inverno as águas possam arrastar grande parte dos sedimentos para o mar e, portanto, se tornar menos, fazer da pateira menos um depósito de sedimentos. Se neste momento a intervenção foi um sucesso e foram removidas grandes quantidades de jacinto, temos plena consciência de que tornaremos a ter o problema, tornaremos a ter um novo ciclo, mas entre também outra intervenção que está a ser estudada, como por exemplo a dragagem, a ceifeira aquática poderá constituir uma mais-valia para a área, uma vez que, à medida que essas massas vão surgindo, a ceifeira estará continuamente a removê-las e esperemos assim controlar a disseminação da espécie. A pateira de Fermentelos está hoje bem diferente, mas o trabalho não para por aqui. A monitorização tem de ser constante e a ciência tem de ser capaz de um dia controlar o erro que o homem iniciou no meio ambiente.